Saúde da igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero convidá-los a ler nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: nos dias de Assuero, o Assuero era o que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escolo da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vamos orar? Feche seus olhos aqui. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. O Senhor esteja conosco, Pai, nos dê entendimento e sabedoria vindo de Ti, para que possamos compreender a Tua santa palavra. Fala aos nossos corações, segundo a Tua vontade, é o que lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu creio que a maioria dos irmãos é familiarizada com a história de Esther. A grande questão é qual história de Esther que nós estamos familiarizados. Nós temos interesse e conhecimento da profundidade da verdadeira história, ou nós estamos familiarizados com a história higienizada, que é o termo que alguns usam, que é contada para as crianças lá na salinha da escola dominical. Talvez você já tenha ouvido, ou você que já esteve na igreja, um pouco mais novo, passou lá na escola, os professores contando, você já ouviu, você que é pai, já ouviu a história de Esther. Lembra? Parece meio que a história de uma princesa sendo escolhida no meio ao concurso de beleza, o que acaba sendo uma grande distorção da verdadeira realidade, que não é a realidade que passa aos olhos infantis, mas aquilo que está realmente contido na história. Mulheres foram tiradas dos seus lares, sequestradas praticamente, a servir a um rei que não se importava com mais ninguém. A casa da Pérsia, que é citada
nesses escritos, nós vamos estar lembrando desse termo várias e várias vezes. É uma história antiga, mas que é muito recente, se nós pensarmos da nossa perspectiva do mundo que nos cerca hoje, porque ele vai representar muito daquilo que o mundo representa para o cristão no dia de hoje. Porque a história de Esther é uma história de pessoas tementes a Deus, que vivem no meio de um mundo caído. E como este mundo caído, ele cobra o seu preço para que nós possamos desfrutar dele, ou possamos ter algum proveito. A história aqui nos vai mostrar como paralelamente nós podemos ver os nossos dias, e muitas vezes nós estamos, tal qual Esther e Mordecai, os principais personagens, mas que eles não são tão santos quanto parecem assim nas histórias infantis. Eu não sei aqui quem é familiarizado, mas existem dois irmãos que recebem a alcunha na literatura de irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles são os responsáveis pelos contos de fadas que nós conhecemos. Quem nunca viu na infância a história da Cinderela, da Branca de Neve, do Chapeuzinho Vermelho e essas outras tantas que são contadas aí? São todas oriundas dos contos dos irmãos Grimm. Agora, você adulto, eu desafio você procurar na internet depois e procure um pouco das histórias originais dos irmãos Grimm. Porque na verdade o que nós conhecemos hoje é como eu faço a paráfrase da história de Esther, é a história higienizada. Mas a verdadeira história que se transformou naquilo que nós conhecemos, ela é muito mais sombria, muito mais profunda e com detalhes que podem nos assombrar, podemos dizer assim. E assim também a história de Esther, ela fala isso aos nossos corações. Nós vamos meditar durante algum tempo nessa história, começando aqui nesses primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 9. Aqui há uma descrição, é a nossa introdução do que é essa casa da Pérsia, o reino do rei Assuero. E nós vamos ver como isso representa muito do que nós vivemos hoje. Ele começa o texto, os versículos 1 e 2, falando do rei Assuero, grande rei. Era chamado rei dos reis. Se você gosta do universo cinematográfico, há vários anos atrás, saiu um filme chamado 300 Esparta, ou, na versão em inglês, Os 300, The 100. Aquele filme, ele retrata uma versão de um autor, a guerra chamada Batalha das Termópilas, onde 300 espartanos lutaram contra um grande exército, o exército que tentava invadir a Grécia naquele tempo, e que foi parado ali no chamado Desfiladeiro das Termópilas, era o exército de Assuero. O Assuero, que aparece aqui no livro de Esther, é também em outros livros reconhecido como o rei Xerxes, rei sobre muitas nações. Aqui ele fala sobre o seu trono, o seu rei, 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Quem não é familiarizado com mapas, se você olhar o mapa mundi, ali onde aparece a Europa, a Etiópia está no continente africano e a Índia está lá no Oriente. Então você tem todo aquele percurso ali do Oriente Médio, desde a África até chegar na Índia, que já fica ali colado na China. Era uma extensão magnífica, um rei sobre toda a terra, nos limites daquilo que se percebia na época. Era um rei muito poderoso. Na descrição dos historiadores sobre a Batalha das Termópilas, diz que os exércitos de Xerxes ou de Assuero, quando eles marchavam, o chão tremia sobre os seus pés. Quando eles paravam, lagos e rios se secavam quando eles bebiam água. E numa paráfrase do que era dito, quando eles lançavam as suas flechas, elas eram tantas que cobriam a luz do sol sobre os seus inimigos. Era um homem que detinha o poder do mundo, o homem mais poderoso do mundo na sua época. Este homem que é relatado, o relato do livro de Esther, historicamente, ele está ali um pouco antes dessa batalha lá com os gregos. O pai de Assuero, ele tenta invadir a Grécia,
e ele não tem êxito nessa invasão. Então ele é repelido e volta. Os gregos sempre foram difíceis de serem conquistados, mas depois de um tempo eles resolvem. Assuero, ele planeja terminar aquilo que o pai dele não terminou. Isso vai acontecer um pouco mais adiante no livro de Esther, mas esta primeira parte é anterior. Alguns historiadores dizem que esse banquete que ele prepara aqui é quando ele reúne os seus príncipes justamente para planejar essa batalha, para levantar as forças. Então, uma demonstração de poder era muito necessária. Mas aqui mostra que esse rei, o grande rei, estava sentado sobre o seu trono. O seu reino estava ali expandido desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. Ele resolve dar um banquete no terceiro ano do seu reinado, um banquete a todos os seus príncipes, servos, os representantes de tudo melhor que existia na Pérsia e na Média. O reino desse mundo, ele é baseado em pompa e circunstância. As pessoas consideram de valor aquilo que aparece, aquilo que está diante dos olhos. As pessoas olham, e é interessante quando nós acompanhamos em cidades pequenas, bem pequenas mesmo, os eventos políticos. Eu particularmente digo que eu fico vendo o quanto nós podemos ser ridículos frente às coisas do mundo. É comum, quem sabe hoje já tem uma certa fiscalização a mais, mas em tempos um pouco mais antigos, os irmãos deverão se lembrar, era comum organizar aquelas grandes carreatas, e aí quem tinha o poder financeiro financiava ali para que muitos carros estivessem nas suas carreatas. Era um sinal, as pessoas olhavam aquilo como: se tem muita gente é porque o candidato está bem nas pesquisas, ele vai ter muito resultado. Então se comprava a qualquer custo a participação. Eu me lembro de participar disso, de ver isso lá na Bahia, como também ali no Goiás, nas cidades por onde passamos. As pessoas olham para os grandes movimentos. Nas épocas em que eram permitidos, os políticos faziam não só os seus comícios, mas faziam os seus showmícios, e depois a justiça eleitoral veio a se perder. Mas nós vemos pessoas que vão bombando nas redes sociais, e na televisão elas são constantemente veiculadas, e aí a gente acha que aquele pessoal ali está ali no auge da sua fama, quando muitas vezes tudo aquilo que aparece são fabricados ou pré-fabricados. Nós vivemos num mundo em que as pessoas elas querem ser vistas, elas tiram as suas melhores fotos, todas devidamente filtradas, todas com filtros preparadas para colocar em suas redes sociais. Pessoas, muitas, tentam comprar seguidores ou conseguir encher ao máximo, ter visualizações. É quase como se houvesse, como se fosse uma droga que a pessoa coloca ali e ele fica ali constantemente atualizando até que aparece uma primeira curtida, uma visualização. Nós olhamos quantas pessoas viram, e hoje em dia as pessoas olham quando colocam qualquer coisa, qualquer foto, e se demora de alguém aparecer, já começa a ficar frustrado. Ninguém viu, ninguém olhou, o que é que está acontecendo? Nós vivemos no tempo da mídia, nós vivemos no tempo da visibilidade, e nós temos sido contaminados com isso também. Não era diferente do reino da Pérsia. O rei Assuero estava ali e queria mostrar toda a sua grandiosidade, toda a sua pompa, mas no decorrer da sua história nós vamos perceber que mesmo com todo esse poder não conseguia garantir o bem-estar daquele que vendia e daquele que comprava toda essa potência, toda essa singularidade. Assuero chama todos os seus príncipes, todos os seus servos, aqueles que lideravam os seus exércitos, aqueles que estavam diante dele, os nobres, os príncipes das províncias. Está no final do versículo de número 3. E diante dele ele mostra todas as suas riquezas e a glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, conforme nos escreve o versículo de número 4. E isso feito por muitos dias. O versículo 4 coloca de forma bem específica, registrada na Sagrada Escritura, por 180 dias.
Você já fez as suas contas na mente? Quanto tempo equivale 180 dias? Se for converter, é metade de um ano, 6 meses de uma festa ininterrupta. De vez em quando a gente fala, a gente que vem dali, né, que parece que na Bahia o carnaval ele começa muito antes e termina um tanto depois. Quando ninguém está falando ainda faltam semanas, você já vê notícias de Salvador, já as pessoas saindo na rua, os blocos, saem uma série de coisas. Costumam dizer que o carnaval em Salvador ele começa um mês antes e termina um mês depois. E as pessoas acham que é uma festa muito longa, mas é porque não viram a festa de Açoeiro. 6 meses. Ele estava ali mostrando as suas riquezas, ele precisava cativar o coração dos seus generais, dos seus príncipes, que as pessoas dessem o sangue por ele, porque ele empreendia entrar numa grande batalha. Ele queria fazer algo para o seu nome ficar na história, ele queria completar a conquista que o pai dele não conseguiu fazer, para que ficasse registrado que o grande Xerxes, o grande Açoeiro, ele conseguiu conquistar as terras que seu pai anteriormente não havia conseguido conquistar. Para nós, funciona mais ou menos da mesma coisa, mas nós olhamos sempre para os poderosos e não olhamos para o nosso dia a dia, não olhamos para os desejos do nosso coração. Quem não olha para a televisão, ou muitas vezes não é compelido a seguindo lá os chamados influencers, procurar o seu estilo de vida e tentar copiar. Nós temos pessoas adoecendo porque veem o estilo de vida falsificado sendo noticiado, e eles acham que a vida é assim. Eles acreditam que aquelas pessoas postam suas fotos ali, de manhã cedo acordando, e é todo mundo bonitinho daquele jeito. Faz me lembrar do poeta, né? Oswaldo Montenegro, uma das suas canções, ele diz assim, ele diz que todo mundo tem rebelo, todo mundo tem pereba, e a letra da canção dizia assim, só a bailarina que não tem. Ele vai falar das coisas que são normais a todo mundo, mas há uma figura icônica na letra da canção de uma bailarina que ela não tem defeito nenhum, ela não tem a família desregulada, ela não faz nada de errado, ela não emite nada daquilo que nós pobres mortais emitimos. E parece que a gente olha hoje os famosos, os poderosos, as redes sociais, e a gente imagina que existem pessoas assim, quando na verdade elas não existem. Talvez os poderosos não se encaixem muito na nossa perspectiva, porque hoje os poderosos estão tão expostos à sua ganância, à sujeira no qual eles estão envolvidos. Toda hora aparece algum escândalo, alguma corrupção, ou como nos últimos meses tem surgido lá o caso chamado Epstein e outros assim, mostrando aquilo que há de mais terrível no coração humano. Então nós talvez desencanamos um pouco desses grandes e poderosos, mas mesmo assim, ainda continuamos acreditando que aquela influência lá, ela tem uma vida perfeita, que ela consegue lá cuidar da casa, da família, está sempre bonita, sarada e feliz com o marido subindo para as camas. E, como fora dito uma vez, nós precisamos parar de comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. A gente olha aquilo que está preparado, e a gente acha que a vida é daquele jeito, mas não é. O mundo tenta nos passar essa mensagem, assim como Açoeiro tentava passar essa mensagem para os seus príncipes, de que ele era o grande rei, todo poderoso, que o mundo estava aos seus pés, e que todos se curvariam perante ele, porque ele controla o mundo. Mas mesmo o homem que controla o mundo, ele não consegue controlar a sua própria vida. Mas, seguindo em frente, quando nós olhamos para isso e acreditamos, nós também muitas vezes pensamos no coração, por que não eu? As pessoas parecem bem, e às vezes nós precisamos policiar o nosso coração como cristão, porque nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente pensa, o fulano, olha, ele não tem uma diferença de idade tão grande para mim, ele não tem uma diferença disso ou daquilo, por que ele já conseguiu tudo isso e eu não tenho a mesma coisa? Por que essas coisas estão nele? Porque a inveja, ela tenta permear o nosso coração, porque o mundo prega essa inveja. Nós queremos fazer parte disso. Se nós deixarmos o Espírito Santo tocar o nosso coração, a gente vai deixar que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e a gente vai poder se arrepender desses feitos.
mas muitas vezes nós guardamos isso no fundo, no íntimo do nosso coração. E o grande perigo é que quando essas coisas acontecem, aparecem, nós queremos fazer parte. E às vezes, no linguajar popular, nós vendemos a alma por algo que não tem valor nenhum. O versículo número 5 fala que passados esses dias, 180 dias, onde estava ali só o escol da peste da média. Eu não sei se você prestou atenção nessa palavra quando nós lemos, ou alguma vez, se você já leu esse texto, era bem comum. Eu me lembro do professor meu, reverendo Adailson Sandoval, pastor já há muito tempo, experiência tremenda, senhorzinho pequeno, cabeça branca, uma voz forte como um trovão, e uma linguagem muito rebuscada. E ele usou esse termo uma vez no seminário, e lembrando: presta atenção, aqui não é aquele escol que aparece nas propagandas com S, outro que tem um E na frente. Escol, talvez eles tenham tirado daí o termo, mas o termo escola do português clássico, ele diz respeito àquilo que há de melhor, ou num ditado um pouco mais popular, a nata da sociedade. Então ele diz o escolo da pele e da peste. A nata da nata estava ali. Mas não só esses homens, passados 180 dias em que essas pessoas estavam ali festejando, a festa abre os seus portões no jardim do palácio, conforme nos relata o versículo 5. Diz: passados esses dias, deu um rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzano e morava na capital. Eu lembro do tempo que eu morava em Brasília, as pessoas, quando conversavam, eles diziam: não, e aí tem visto Lula? A gente, em Brasília, quem mora em Brasília, no Distrito Federal, geralmente fica indignado com essa pergunta. Já deixa ali para vocês esse sequencial aí, Quem mora lá mora muito distante. O centro de Brasília, que a gente chama de plano piloto, a esplanada dos ministérios, é um lugar onde só se trabalha, ninguém mora ali do lado. Brasília é organizada em setores. Então tem o setor da esplanada, aqueles prédios compridos que você vê nas fotos, vários parecendo caixotes enfileirados. Atrás daqueles prédios tem outros prédios ainda, que são chamados de anexos. Depois deles vem setores como setores bancários, ou setor de hotelaria, setor de hospitais ou comerciais. Então são várias quadras, até vir a primeira quadra residencial. Então ninguém vê o Lula na esquina da parada. Então as pessoas acham que quem está em Brasília está vendo tudo aquilo ali. Nada daquilo ali aparece para a população real. Mas na cidadela de Suzano, lá do rei Artaxerxes, lá do rei Assuero, perdão, já estava pegando outro nome aqui, deixa eu não sair do nome. Esse homem tem vários nomes. Lá do rei Assuero, aqueles que viviam na capital, por isso era chamada de cidadela, como cidade fortificada, bem menor, era uma população bem mais reduzida. Eles tiveram a oportunidade de participar desse grande banquete. Eles abriram as portas e a festa foi dada a todos, segundo o versículo 5, tanto maiores quanto menores, por 7 dias no pátio do jardim dos palácios reais. Tudo de bom e do melhor. Pense na oportunidade. Nossa, olha, eu quero estar lá. Você já viu quando há uma festa na cidade, alguma grande programação, quando vem algum grande artista, ou até mesmo hoje, dentro do ambiente eclesiástico, quantas vezes nós não vemos os crentes dizendo: eu vou para tal lugar porque o pregador fulano de tal vai estar lá, e nós nos voltamos para grandes eventos. Nós medimos muitas vezes o poder da igreja pela quantidade de pessoas que ela consegue reunir dentro do evento. E nós temos deixado que essa perspectiva do mundo tome conta do nosso coração. A gente quer estar lá, nós queremos participar. A gente olha e vê aquelas pessoas que constantemente estão postando nas suas redes sociais viagens e mais viagens. Deixa eu contar um segredo, eu já conheci algumas pessoas que aparecem assim nas suas redes sociais muito imponentes. Há muita gente que vai lá e ele faz uma viagem, ele tira fotos aos milhares, ele passa o resto do ano, de tempos em tempos, postando as fotos daquela mesma viagem que ela fez uma vez só. E as pessoas acham que ela vive viajando. Na verdade, ela nunca foi lugar nenhum, ela viajou uma vez. E aí depois ele passa o ano todo vivendo na glória das fotos que tira naqueles momentos.
São pessoas que quando vai tirar foto, ele tira foto e numa viagem, depois ele vai tirando de novo e diz, não, peraí, deixa eu trocar de roupa, senão vão pensar que eu estava com a mesma roupa o tempo todo. Para que isso? É para que as pessoas pensem que são momentos diferentes, lugares diferentes, pontos diferentes, e ele possa dizer que está andando, está rodando, está fazendo muita coisa. Nós compramos uma imagem entendida que ela é muito longe da realidade, e às vezes nós pegamos nosso coração tentando isso. Quando é que eu vou poder ver? Quando é que eu vou fazer aquela viagem? Quando eu vou conhecer? Ó, está todo mundo indo a tal lugar assim. Ó, está todo mundo indo a tal localidade. Eu me lembro lá na Bahia, o pessoal começava assim, era comum na região. De repente alguém ia lá no litoral, tipo o Morro de São Paulo, daqui a pouco estava todo mundo indo para o Morro de São Paulo. Aí o fulano foi numa excursão para Porto Seguro, todo mundo tinha que ir para a excursão em Porto Seguro. As pessoas, elas vivem vivendo demais. Se fulano foi, eu tenho que ir também. Se o ciclano chegou de carro, eu vou também de carro. Eu não vou chegar a pé para poder parecer que eu estou assim tão pior do que isso. Nós muitas vezes ficamos disputando imagem com as pessoas, nós queremos participar. A grande questão não é querer participar, é do que eu estou disposto a abrir mão para poder participar dessas coisas. A festa que foi aberta a todo o povo, pequenos e grandes, e todos eles estavam diante do palácio, dentro do jardim. A descrição que é feita aqui nos versículos 6 e 7, havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura. Naquelas épocas, púrpura, sabe, esse roxozinho básico que vocês usam, que as mulheres gostam muito, né? A púrpura era uma cor que era usada somente para os reis. Hoje você tem química para produzir pigmentos. Naquela época, pigmentos eram muito difíceis. Não é à toa que o Brasil explorou muito o chamado pau-brasil. Já ouviu falar na escola essa história dos portugueses vinham aqui e cortavam todo o pau-brasil? Você sabe para que eles usavam o pau-brasil? O pau-brasil era usado para fazer tinta, para tingir tecido. Eles moíam, era ralar a madeira, esquentar ela, ferver, para poder colocar tecido dentro e tingir de vermelho. O vermelho era uma cor que estava muito em alta naquela época. Era a última moda para conseguir, porque o pigmento era difícil e a madeira que podia fazer isso era abundante, por isso eles ficaram muito ricos com isso. Mas a púrpura, nos tempos bíblicos, ele vinha de um pequeno animal, como se fosse, já viu aquele caramulozinho que de vez em quando você vê colado no vidro na parede da sua casa, bem miudinho, aquela conchinha redondinha, era um animalzinho como daquele que eles catavam, e eram bem poucos, difíceis de achar, limitados a algumas regiões, e eles produziam esse pigmento roxo que tingia as roupas. Então ele era caríssimo, então era considerado como a cor dos reis. Se você olhar qualquer filme antigo, é comum o manto do rei ele ser roxo, aquele roxo bem escuro assim, bem um tom avermelhado bem forte, do vinho para o azulado. Aquilo era o púrpura, era a cor dos reis. No livro de Atos é citado uma mulher que era vendedora de púrpura e que tinha muita condição. O vendedor de púrpura era alguém que negociava um produto de alto valor. Mas aqui a púrpura estava espalhada na decoração dos palácios reais, onde todos aqueles que viviam na cidade podiam ter acesso. Essas pessoas estavam ali. Se fosse hoje, com certeza haveria uma chuva de selfies nas poltronas dos palácios reais. Vocês, olha, eu estou aqui, não estou mal, não, né? As redes sociais estariam bombando, eles queriam estar ali, linho, púrpura, cordões de linho, de púrpura, argolas de prata, colunas de alabastro. O alabastro era uma pedra como um mármore branco, finíssimo. Não é aquele mármore, sabe? Aquele mármore que a gente tem, né? O pessoal colocava nos balcões antigamente, aqueles balcões de cozinha, mármore branco, leitoso. O alabastro é algo semi-transparente. É algo muito mais fino, muito mais difícil. Tanto é que ele era usado para poder fazer vidros de perfumes caríssimos. É o tipo do vaso que foi quebrado por Maria nos pés de Jesus para derramar o perfume. Ele era feito porque na perfumaria ele mantinha a temperatura do líquido e não se aquecia, mas aqui era feito com colunas. A armação dos leitos, onde as pessoas se deitavam, era feito de ouro e de prata. O
é sobre o pavimento, ele diz aqui, um pavimento de pórfora, de mármore, de alabastro, de pedra preciosa, as pedras mais preciosas, que eram usadas em coisas, objetos de decoração, estavam ali como um piso sobre o qual as pessoas caminhavam. O pórfiro é como se fosse uma pedra de mármore que tem alguns pontos brilhantes de várias cores. Era coisa finíssima, com certeza não tinha, era na região, era trazido de muito longe. Pedras preciosas estavam ali em todo momento, e as pessoas bebiam em vasos de ouro, copos e taças de ouro, e de outras várias espécies. Era o luxo do luxo que estava ali. Eu não tenho muita referência do dia atual, porque as pessoas consideram a festa de grande luxo. Eu me lembro que talvez alguns anos atrás apareceu uma influência em uma tal Angê, alguma coisa, e aparecia uma propaganda constante nas redes sociais sobre um evento, uma tal feijoada que foi feita e estavam vários artistas. Nós podemos imaginar um lugar onde todos os artistas famosos querem estar, as pessoas pagam muito por isso. Mas isso era aberto ao público, a todas as pessoas. O mundo constantemente vai nos oferecer coisas como essa. Talvez não precise nem ser tão grande. Por que que o inimigo às vezes arma essas ciladas com coisas tão grandiosas para poder pegar pessoas difíceis? Mas hoje em dia parece que os cristãos eles estão tão pouco exigentes que no primeiro sinal de qualquer coisa diferente eles já estão andando lá todos juntos. Às vezes nós estamos buscando o que é que nós temos abrido mão, o que é que nós temos nos submetido, quantas vezes nós temos entrado na onda das mídias e redes sociais, quantas vezes nós procuramos ambientes que é chamados da sociedade, mas que não tem nada a ver com a nossa fé ou com aquilo que nós fazemos, mas nós queremos estar lá, nós queremos ter, nós queremos fazer, nós queremos ser importantes, nós queremos ser vistos. Essa é uma grande armadilha. O perfil que é desenhado aqui pela Escritura Sagrada, da casa da peste, o perfil de um mundo que é atrativo, de coisas maravilhosas, coisas que nós desejamos, e às vezes não é algo tão exclusivo como é apresentado aqui com o Rei Assuero, mas às vezes os nossos desejos têm se rendido às coisas do mundo em coisas comuns. Às vezes é a ânsia de estar usando a roupa de uma certa marca, uma certa etiqueta. Às vezes é porque eu quero ter sempre um celular do último modelo. Às vezes é como hoje se vê muito a juventude atrás de coisas que na nossa época, eu falo assim, na minha época, coisas que nós só conseguimos alcançar depois de muito suar, mas hoje parece que está sendo dado de graça. Eu me lembro de uma vez vendo um humorista falando, dizendo assim, que doía no coração. Eu falava assim, dói no coração ver uma criança pequena com um celular de última geração, como se aquilo fosse extremamente necessário para ele. E às vezes nós estamos assim. Nós nos preocupamos não com aquilo que pode nos servir. Quantas pessoas que perdem a vida, se endividam, perdem a convivência com a família para ter aquilo que é considerado máximo. Às vezes é um carro, às vezes é uma casa, tudo aquilo para que os outros possam ver. Quantas vezes nós estamos muito mais preocupados com o que os outros estão vendo em nós do que aquilo que realmente faz sentido para o meu coração. E devagarinho nós somos levados e encantados por aquilo que a casa da peça, que é esse mundo, tem nos oferecido. Então nós vimos aqui que o mundo ele é grandioso e por vezes ele abre as suas portas para nós tentando nos atrair. Mas esse não é o grande problema. O cerne do problema que é apresentado nesses primeiros 9 versículos aqui do livro de Esther é que o que é que nós precisamos abrir mão para poder estar lá. O versículo 8 ele fala que bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os seus oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. E também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, aqui tem um ponto que passa quase despercebido para nós na leitura. Talvez você não tenha percebido até o momento de falar aqui. Ele disse que todos bebiam sem constrangimento. Só que um detalhezinho, talvez, o modelo da nossa tradução ele não deixou assim a ênfase que o texto original dá para nós. Ele diz: todos bebiam sem constrangimento,
como estava prescrito. O sentido aqui é que o rei, quando ele convocou a festa, quando ele dita a festa também, ele colocou quase uma forma de um registro legal, era uma determinação legal, que ninguém deveria ser constrangido, ninguém deveria se constranger. Você já imaginou o que é a megalomania de um homem, de achar que ele pode determinar que você não pode se constranger? Isto é uma ordem. O mundo, ele tenta nos colocar moldes segundo a sua própria cabeça, segundo o seu próprio entendimento. Aqui todo mundo tinha que beber, sem constrangimento, então ninguém era obrigado, mas ninguém poderia dizer, eu não gostaria, ninguém poderia estar constrangido de não beber. E talvez você olhe, isso pareça estranho, mas no nosso dia a dia nós constantemente somos bombardeados com a mesma ideia. Por isso eu costumo dizer que essa história de Esther nos mostra um mundo que é muito parecido com o mundo que nós vivemos hoje. Porque ou você vive em outro mundo, ou você como cristão está conivente com as coisas. Porque quem nunca passou por aquela situação em que você está num certo ambiente e chega alguém e fala, não, experimenta isso aqui, bebe um pouquinho, não tem ninguém que está vendo não. Seu pastor não está aqui para ver, não tem ninguém na sua igreja aqui para ver. Não se constrange, não tem nada a ver, vamos ser felizes. Nós somos bombardeados com esse tipo de pensamento todo o tempo, onde as pessoas acham que devem nos obrigar a fazer algo que ele considera que seria livre, mas que não interessa ao nosso coração, mas ele acha que nós estamos errados por não querer fazer. É quase como nos obrigando a não nos constranger com aquilo que acontece ao nosso redor. O mundo, ele arma essa armadilha diante de nós. Ele quer que nós caiamos. Vai dizer, não tem nada a ver, se livra disso aí, faça o que está no seu coração, faça o que você tem vontade, você precisa aproveitar a vida, você precisa se sentir bem, você vai perder essa oportunidade. Talvez você não tenha uma outra oportunidade como essa na sua vida. E muitas vezes nossos olhos brilham com aquilo que é oferecido, sabe, com os leitos de ouro, com os tecidos finíssimos, com as belezas que o mundo tem oferecido, as belezas do que o pecado está diante de nós, e nós dizemos, é só ir aqui, só para não parecer que eu sou tão diferentão assim. O ambiente aqui mostra algo que seria totalmente suntuoso, mas é interessante e memoravelmente aparece para nós. E por enquanto não há nenhum personagem. O primeiro capítulo não traz nenhum dos nossos personagens, não há nenhuma desavença, não há nenhum corte, não tem nenhuma dificuldade, ele só está contando, está relatando o que acontecia. Uma grande festa, um grande banquete, 6 meses de festa ininterrupta. Depois 7 dias de festa aberta a toda a população, e as pessoas podiam entrar e beber livremente, e ninguém ia falar nada, ninguém ia cobrar, ninguém ia dizer coisa alguma. Você já imaginou o que o povo comum, que a gente muitas vezes faz, quando a gente não vai ser constrangido a nada, quando ninguém vai cobrar nada? Você vê que as pessoas fazem assim, ela chega em algum lugar, ela fica ali toda contida, não sei se isso aqui é caro, não sei se pode, é só chegar alguém só, pode comer à vontade, é tudo de graça. Aí parece que o mundo acabou. Você nunca viu na internet, no YouTube, aquelas festas de aniversário das cidades, que colocam aqueles bolos gigantes, não sei quantos metros, e fica ali tudo, todo mundo preparado. Quando eles liberaram, as pessoas parecem que o mundo está acabando, né? Enfiam as mãos, enchem bacias e saem ali, parece uma coisa assim, inimaginável. Você olha e pensa, não é possível que as pessoas sejam tão mal educadas assim, mas não são as pessoas, é todo mundo. Quando ninguém vai reclamar, quando ninguém tem que pagar coisa alguma, a gente faz coisa que nem imagina. Quando aqueles que estão ao nosso redor, está todo mundo fazendo, nós nos submetemos a práticas que a gente teria vergonha de fazer sozinho, mas a gente acha que está liberado, está tudo bem. E o desenho que é feito para nós aqui é justamente isso. Você vê que até o versículo 9 não tem nenhuma reprimenda, não tem nenhuma palavra que diz isso estava. A palavra ela não faz nenhuma recomendação, ela não chama ou aponta nenhum absurdo. Isso aqui é proposital.
uma descrição para que a gente possa mergulhar e perceber quando muitas vezes o mundo é totalmente atrativo para nós entendermos por quê. Porque o livro de Esther muitas vezes foi questionado na história da igreja, que é um livro onde não se vê falar o nome de Deus. O nome de Deus está praticamente escondido. E algumas pessoas julgam que ele não deveria fazer parte desse livro sagrado por conta disso. Mas para o povo judeu, o livro de Esther é um livro de esperança. Porque ele conta a história de uma festa tradicional chamada Urim, chamada de Purim, onde celebra-se a vitória do povo de Israel contra os seus inimigos. Esse livro é tão importante para o povo judeu que na época da Segunda Guerra Mundial, quando do Holocausto, dos soldados nazistas, eles proibiam a leitura do livro de Esther pelos que estavam presos nos campos de concentração. Eles liam com esperança que Esther vai falar que existe um Deus, que apesar do mundo estar tão bonito e tão brilhoso ao nosso redor, e nos oferecer coisas tão maravilhosas, existe um Deus que está olhando para nós. Ele vai se agradar com aqueles que se agradam dele, mas vai entristecer o seu coração por aqueles que deixam os seus olhos se deslumbrarem com as coisas que o mundo oferece. E para isso ele primeiro nos mostra o que o mundo oferece. Ele fala aqui das maravilhas dos templos de Assuero, para nós olharmos ao nosso redor e pensar quais são as maravilhas que estão ao nosso redor, que tem brilhado o nosso olhar, e que a gente tem ido em direção sem avaliar se aquilo ele pode espiritualmente ser benéfico ou maléfico para a minha vida. Quantas vezes eu tenho me deixado levar pelos costumes do mundo? Quantas vezes eu tenho me deixado levar pelos prazeres desse mundo? Quantas vezes eu tenho me submetido até a coisas que são consideradas pequenas, mas que não têm nenhum valor diante do Senhor? Nas palavras do apóstolo Paulo, não tem poder nenhum contra a sensualidade. Não são a piedade de Deus que pode transformar o nosso coração. São essas pequenas coisas que muitas vezes atrapalham o cristão de servir a Deus com propriedade. E aí, se você continuar lendo o livro de Esther, você vai perceber, mais à frente nós vamos ver qual deve ser o nosso posicionamento com isso. Mas por enquanto, olhe e perceba, o mundo está brilhando ao nosso redor. Ele está nos oferecendo coisas que o nosso coração quer. Mas como servo de Deus, eu preciso olhar para isso como um quadro desenhado da sua vida. E pensar, alguém poderoso como ele, não ia dar conta, Senhor. Ele não ia estar oferecendo isso de graça. Ele não fez isso aqui só porque é generoso. Ele quer ganhar o nosso coração. E assim o mundo está tentando ganhar o nosso coração. Ele tem tido êxito? Quanto o mundo tem ganhado o seu coração? E como você tem reagido a essas coisas? É que nós começamos a observar através da leitura do livro de Esther. Deus possa nos abençoar que essas coisas grandiosas e maravilhosas elas não transformem o nosso coração, para não nos esquecermos daquele que veio, morreu e ressuscitou por nós, para que nós pudéssemos entrar no reino dos céus. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito instrua os nossos corações a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, para que o reino desse mundo, este reino da Pérsia dos nossos tempos, ele não venha a ofuscar a nossa visão, mas que possamos continuar com os nossos sentidos aguçados e preparados, ó Pai, para entender aquilo que é bom realmente na Tua presença e aquilo que nos desviaria ou nos afastaria do entendimento da Tua Santa Palavra. Ó Senhor, nós te pedimos, ó Pai, esteja conosco e não deixe que os nossos olhos sejam deslumbrados pelo que o